Olá pessoal, espero que esteja tudo bem aí com vocês, né? O tema de nossa aula de hoje vai ser sobre número misto, frações equivalentes e simplificação de frações, tá? O que vem ser um número misto? Vai ser quando você tem uma parte inteira e acrescenta o quê? Uma parte de um inteiro, ou seja, vai ser a soma de uma parte inteira com uma fração própria, que a gente estudou na nossa última aula, tá? Então nós temos aqui, olha, esta parte inteira aqui a gente lê como inteiro, certo? Essa aqui é a parte inteira. E aqui é a nossa fração própria, ou seja, eu utilizei parte de um inteiro para representar essa fração própria aqui, tá? Então o que eu posso falar para vocês? Toda vez que a gente fala de um número inteiro, o número inteiro ele pode se tornar em uma fração imprópria. O que vem ser uma fração imprópria? Uma fração imprópria é aquela fração cujo o numerador ele é maior que o denominador, certo? Então no caso aqui, olha, vamos supor que aqui eu fui comprar uma pizza, algumas pizzas, né? Então o que foi consumido aqui? A nossa pizza, ela foi repartida em 7 partes iguais, certo? Sendo que eu consumi 4 pizzas inteiras, certo? E consumi o quê? 2 pedaços da quinta pizza, certo? Que no caso, essa pizza ela foi dividida em 7 partes iguais, cada uma pizza. Então, foi consumido 4 pizzas inteiras, certo? E 2 pedaços de mais uma pizza, certo? E sobrou quantos pedaços dessa pizza? Aí você diminui, 7 menos 2, 5. Sobrou 5 pedaços dessa pizza, dessa última pizza. Então eu quero transformar isso aqui em um número misto. Então o que eu faço para transformar isso aqui em um número misto? O que você faz? Você pega a parte inteira, multiplica, certo? Com o denominador, certo? 7 vezes 4, 28. 4 vezes 7, você multiplicou, certo? O resultado dessa multiplicação você soma com o numerador, que é o 2. Então, 4 vezes 7, 28. Com mais 2, 30. E repete o denominador, que é o 7. Certo? Então, se você observar esse exemplo aqui, o que aconteceu? Eu comi 30 pedaços de pizza, sendo que cada uma pizza ela foi repartida em 7 partes iguais, tá? Então, aqui, olha, simples você transformar um número misto em uma fração imprópria. O que você faz? Você multiplica a parte inteira com o denominador, o resultado dessa multiplicação você soma com o numerador e repete o denominador, que no caso aqui é o 7, tá? Mais um exemplo aí, olha. Eu tenho isso aqui, ó. 3 inteiros e 1 quarto. O que você vai fazer? A parte inteira você vai multiplicar com o denominador e o resultado você vai somar com o numerador. Então vai ficar assim, ó. 3 vezes 4 mais 1. E repete o denominador. 3 vezes 4, 12, mais 1, 13. Então você vai ter 13 quartos. Assim que transforma o quê? Um número misto em uma fração imprópria, tá? Então vamos ver um exemplo aqui, olha. Um exemplo prático aqui, desenhado. Nós temos 2 inteiros aqui, gente. Certo? Cada um inteiro aqui foi repartido em 7 partes iguais, tá? Aí no livro de vocês, 7 partes iguais não, 6 partes iguais. No livro de vocês, na página 100, tá assim, olha, no exemplo. Tia Cornélia, ela fez 2 tortas de chocolate e dividiu-as em 6 fatias cada uma, tá? Foram feitas 2 tortas. Aí o que aconteceu? Foi consumida nesse dia essa parte aqui que eu marquei de vermelho. Aí eu falo para vocês, foi consumida toda a torta. Se foi consumida toda a torta,
6 foi o que foi consumido e 6 é o quê? É a quantidade de partes iguais que foi dividida. Então, se você dividir 6 dividido para 6, vai dar 1. Então, foi consumido 1 inteiro. Esse 1 inteiro representa toda a torta. Então, o nosso inteiro ele pode ser representado indicando quantidade, ou esse nosso inteiro pode ser representado assim, numerador igual ao denominador, tá bom? Ou seja, ele pode ser representado através de uma fração equivalente. Equivalente não, desculpa. Não é equivalente não, é fração... Não é fração equivalente não. Fração aparente. Pode ser representado em forma de uma fração aparente, que vai te dar a quantidade de inteiro, tá? Aí, a outra pizza, o que aconteceu? Foi consumida apenas uma parte. Então, qual é a fração que representa essa parte que foi consumida? 1/6. Então, eu vou simplesmente o quê? Eu vou somar as duas. Eu somando as duas, eu vou representar da seguinte forma. 1 inteiro e 1/6. Assim, fica representado a quantidade de pizza que foi consumida. Ah, mas eu quero representar em forma de fração imprópria. Simples, gente. Você vai o quê? Mesma coisa. Multiplicar a parte inteira com o denominador e vai somar com o numerador e vai repetir o denominador. Então, a fração imprópria é 7/6. Tá? Então, sempre você vai seguindo esse caminho aqui que você vai se dar bem. Aí, você me pergunta, professor, mas se acontecer de eu ter que transformar uma fração imprópria em um número misto? Beleza, é só você fazer da seguinte forma. Vai fazer a operação inversa. Você vai dividir o numerador pelo denominador. Dividindo 19 dividido para 8 vai dar 2. E vai sobrar 3. Aí, o que vai acontecer? O 2, que é o nosso quociente, ele vai ser o nosso inteiro. O resto, ele vai ser o nosso numerador da fração. Certo? E o 8, ele vai ser o denominador. Certo? Então fica assim. O divisor, ele é o denominador. O quociente, que é o resultado da divisão, vai ser o nosso inteiro, que vai indicar a quantidade de inteiros que foram consumidas. E o resto, ele vai ser o nosso numerador. Então vai ficar da seguinte forma. Vamos lá. 2 inteiros, 3 oitavos. Mesma coisa aqui, olha. Você vai dividir 25 dividido para 4. Vai dar 6 inteiros. E vai sobrar uma parte. Então, esse 1 que sobrou vai ser o numerador. E o denominador vai permanecer sendo 4. Que no caso é o divisor. Tá? Então, é assim que você faz para transformar uma fração imprópria em um número misto. E, daquele outro jeito que você viu lá anteriormente, transformar o número misto em uma fração imprópria, tá? Frações equivalentes. O que vem ser a fração equivalente, gente? A fração equivalente são aquelas frações que ela vai ter termos diferentes, né, da fração, porém vai representar a mesma parte do inteiro, tá? Então, como é que você faz para poder encontrar uma fração equivalente? Você vai multiplicar os termos da sua fração pelo mesmo número, tá? Ah, eu quero encontrar a fração equivalente de 2/3. Esse CE aqui que eu coloquei significa classe de equivalência, ou seja, existem infinitas frações equivalentes a 2/3, né? Então, vamos lá. Aí aqui, olha, eu tenho a fração como modelo aqui, 2/3, certo? Ah, eu quero achar uma fração equivalente de 2/3. Ah, por qual número eu multiplico? Pelo número que você quiser. Então, vou multiplicar por 2, ó. Então, você vem aqui, multiplica 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Achou a fração equivalente. Ah,
Quero achar uma outra fração equivalente a 2/3. Você vem aqui, olha, eu escolho o número, multiplico por 3. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. Ah, eu quero achar uma outra fração equivalente. Escolhe o número aí, vou escolher o 6 agora, olha. 2 vezes 6, 12. 3 vezes 6, 18. Se você observar, o que aconteceu? Tem valores diferentes, não é? Os termos não têm números diferentes, mas equivale o quê? A mesma parte do inteiro, tá? Isso que vem ser fração equivalente. Agora, quando se fala em simplificação de fração, quando se fala em simplificação de fração, a simplificação de fração vai ser quando você tornar aquela fração o quê? Na forma irredutível, tá? Então, para você simplificar a fração, você tem que transformar aquela fração na forma irredutível. Ou, em outras palavras, os termos dessas frações elas têm que ser primos entre si. Ou seja, ela só pode ter o número 1 como divisor comum, tá? Por exemplo, eu tenho esta fração aqui, olha. 25 quinzeavos. Eu quero encontrar o quê? A forma irredutível dessa fração. Eu quero encontrar a fração equivalente, né, que tenha valores menor que esse, que esteja na sua forma irredutível, mas que representa a mesma parte do inteiro. Então, normalmente é assim, gente. Para você encontrar a simplificação de fração, para você simplificar uma fração, ou seja, deixar na forma irredutível, você divide os termos desta fração pelo mesmo número, certo? Daí, então, você calcula o máximo divisor comum, né, da fração. Por exemplo, eu sei que as duas terminam em 5. Se as duas terminam em 5, então o divisor comum entre 25 e 15 pode ser o 5, usando o critério de divisibilidade. Então, você vem aqui e divide 25 para 5 e 15 para 5. 25 dividido para 5 dá 5. 15 dividido para 5 dá 3. Pronto, já está na sua forma irredutível. Não tem mais nenhum divisor comum entre 5 e 3. Ah, eu tenho isso aqui, olha. 120 e 100. Certo? Aí, vamos lá, simplificar. Eu posso cortar um 0 em cima e um 0 embaixo. Aí ficou 12 sobre 10. Ainda dá para simplificar, gente. Vou simplificar por 2. Certo? 12 dividido para 2 dá 6. 10 dividido para 2 dá 5. Pronto, já está na sua forma irredutível. Tá bom? Então, isso que vem ser simplificação de fração. Você divide os termos desta fração pelo mesmo número, tá? Quando não tiver mais nenhum número que divide os termos desta fração, a gente diz que esta fração já está na sua forma irredutível. Tá bom? Encerramos nossa aula aí, gente. Tenham todos aí um bom estudo, né? E aguarda aí, olha, vocês na próxima aula.